Fala galera, tranquilo? Firmeza? Pessoal, é o seguinte, já tem um tempo aí que eu não gravo vídeo de livro, né? Por falta de tempo aí pra editar e tal. E hoje eu vou falar um pouquinho do livro do Eisenkert, tá galera? Que é um livro que alguns amigos têm me pedido aí recentemente. Eu já li ele já tem um tempo. Vou deixar a cara dele aí. Eu tenho ele fisicamente, mas ele tá lá pra cima da minha estante de livro, que é bem pequeno. Aí ele fica zipado com outros livros, então não vou tirar o zip dele lá. Eu já li ele já tem bastante tempo, eu sou um grande fã do Bernard Cornwell. Quem me conhece sabe disso, é um dos meus escritores preferidos, né? E o Bernard Cornwell ele é um fã de história antiga, é um estudioso de história antiga, então os livros dele são muito bons. Apesar de serem ficção, ele pega fatos reais e engloba um personagem fictício, ou engloba um trechinho fictício de ação para caminhar junto com a história verdadeira. É bem interessante o que ele faz e você entra bastante na história, tá? Ultimamente eu tenho jogado aí um joguinho do Joana d'Arc, né? Um joguinho do Joana d'Arc que fala muito da Guerra dos 100 Anos. Então surgiu esses assuntos com os amigos meus e a gente comentando coisa de livros e tal, e aí surgiu o Eisenkert. E aí a galera pediu, você já fez vídeo? Já fez vídeo? Eu falei, ainda não. E pediram tanto, então eu vou fazer. Como eu falei, eu sou um pouco suspeito para falar do Bernard Cornwell, porque eu sou muito fã dele. Eu sou muito fã do Bernard Cornwell, né? Então eu sou um pouco suspeito para falar. Enfim, antes de falar desse livro, eu sugiro assim, se você não conhece muito da Guerra dos 100 Anos, se você já ouviu falar por alto, se você não sabe muito assim do que se trata, no próprio YouTube tem vários videozinhos explicando aí, videozinhos de 5 minutos, 4 minutos, tem vídeos mais longos, mas tem vídeos mais rápidos, só para você poder ficar por dentro do que se trata a Guerra dos 100 Anos, né? Dessa disputa aí da Inglaterra com a França, que durou tanto tempo aí, na verdade durou até mais de 100 anos de batalha, de vai e vem, com um pouquinho de trégua aí, de tempos de trégua, mas foi uma batalha aí, não é uma batalha única, né? São vários conflitos que foi tendo aí ao longo dos anos. Acho que foram 116 anos, não sei, não me recordo exatamente. Enfim, e o Eisenkert é uma dessas batalhas, né? Ocorreram diversas batalhas, inclusive a batalha onde surgiu a Joana d'Arc, né? Onde a Joana d'Arc aí apareceu na história. E ela existiu, tá? Tem gente que eu conheço que acha que ela não existiu, que é um personagem fictício, mas a Joana d'Arc existiu. Eu acho que ela já foi até proclamada. Não vou tentar falar porque quando trava a língua no vídeo não sai de jeito nenhum. Mas eu acho que há uns tempos atrás ela foi até declarada santa aí e tal, blá blá blá, enfim, isso aí não interessa. Eisenkert foi uma das batalhas aí eu diria uma das batalhas mais tensas e mais polêmicas que tiveram aí na nossa história, né? Na história da humanidade, que eu quero dizer. Foi uma das batalhas aí mais famosas, digamos assim, né? Uma das, tem várias, essa foi uma das, porque dizem que a Inglaterra ganhou da França, né, numa desvantagem assim absurda. Alguns dizem que eram 8 soldados franceses para 1 inglês, tem gente que diz que eram 15 franceses para 1 inglês e tal, mas todos os estudos mostram que era uma diferença bem grande de um exército para o outro. Tem gente que defende o fato de que não era um exército assim tão discrepante e tal. Os franceses não aceitam muito esse fato que a Inglaterra conta muita vantagem, né? Tem uma disputa tipo o Brasil e a Argentina, sabe? Essas disputas assim de países. Então a França e a Inglaterra sempre tiveram uns atritozinhos, e uma desses atritos é por causa dessa batalha de Eisenkert, que a Inglaterra sempre se vangloria, né, falando que a gente com pouquinho gente derrotou o exército francês, que tinha uma cacetada de gente, que tinha o triplo, quádruplo, quíntuplo de soldados. Enfim, e o Eisenkert ele descreve bem essa batalha, tá galera? O livro ele pega um personagem fictício e engloba nessa batalha aí, que foi, como eu falei, uma das mais tensas que teve aí na história, mais violenta e tal. E foi uma batalha bem estratégica, foi uma batalha muito interessante. A Inglaterra aí
ele explica um pouquinho dos motivos, não entra em grandes detalhes da Guerra dos 100 Anos, mas ele explica aí como que a Inglaterra entrou nessa batalha, como que ela foi parar em Agincourt, né? Como que ocorreu e por que ocorreu essa batalha do Agincourt. Ele trata muito isso no livro, e como eu falei, o Bernard Cornwell, ele é um grande estudioso, então ele leu as histórias de relatos e tudo, ele não fez um livro de achismo, ele estudou pra caramba, e ele estuda e ele gosta de história antiga, então muita coisa que ele falou realmente aconteceu, muita coisa foi do jeito ali que tá nas escrituras, né, antigas e tal, nos relatos antigos. Então é muito legal você vivenciar isso, é muito legal você participar de um marco tão gigantesco na história. E para mim o Agincourt, o livro dele, trata disso. É como se eu estivesse participando de uma das partes aí mais importantes da história que a humanidade já viveu. Foi uma batalha bem complicada, bem tensa, bem polêmica, aquele negócio, né? A humanidade, ela tem pontos chaves que, tipo assim, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria em uma ocasião e outra, naquelas ocasiões que marcaram uma história, que marcaram alguma coisa, para você poder ver o desfecho daquilo na real, né? E Agincourt é um desses marcos, assim, que muita gente voltaria no tempo para poder ver, porque é uma batalha muito famosa. Como eu falei, dá uma olhada aí nos vídeos sobre a Guerra dos 100 Anos, eu não vou entrar muito nesse critério e tal. Enfim, deixa eu ver o que eu posso falar aqui. O que mais que eu posso falar? Bom, eu não vou me aprofundar muito na história em si, como eu falei, né? Obviamente vou repetir, resenha. Não sou de fazer resenha. O livro conta a história de Agincourt, que é uma história já que é famosa. Pega um personagem aí, um dos arqueiros da Inglaterra, e a história gira em torno dele, em base ele embarcando nessa aventura aí junto com Henrique V e tal, que era o rei da Inglaterra. E aí ele participa da batalha de Agincourt e você acompanha esse arqueiro durante essa batalha aí. Se você tiver curiosidade também, tem um filme aí não sei se eu posso falar o nome, então tem um filme nesses aplicativos de filme e de série que tem no celular. Tem um filme chamado O Rei, se eu não me engano, que conta um pouquinho a história de Agincourt. Eu particularmente não gostei do filme, porque deu pouca importância para a batalha, parece que foi uma batalha de 5 minutos, e teve muita coisa sinistra que aconteceu, não só em Agincourt, mas até eles chegarem em Agincourt, tá? O livro não se trata só de batalha, tá, galera? O livro tem coisas políticas um pouco, mas não é chato. Ele trata um pouco de tudo, né? Ele não é só pancadaria e batalha medieval e acabou o livro, não é? Ele conta muito da peste negra, que foi um negócio que devastou aí a Europa e tal. E aí, além dessa batalha de Agincourt, os caras tiveram que ir pra guerra com a peste negra, e teve aí a crise de fome. Nossa, que aconteceu muita coisa. Ele trata tudo isso que realmente aconteceu, e você vai passando e vai acompanhando esse arqueiro por todo esse trajeto, a ida para a França, a peste negra, a fome e finalmente a batalha de Agincourt, entre outras batalhas que tiveram antes também, tá? Que Agincourt foi uma das principais, tal. Depois tiveram outras, mas até eles chegarem em Agincourt muita coisa aconteceu, muita coisa sinistra aconteceu, muita coisa eles tiveram que mudar. A Inglaterra tinha um propósito que não deu certo, ela teve que tomar outras atitudes, mudar a rota dela, pegar outro caminho. Por muitas vezes eles quase desistiram, eles ficaram meses fazendo cerco em uma cidade, deu muita M, e no final eles ganharam, e foi assim uma parada bem surreal. Se realmente, né, foi essa discrepância toda de ingleses e franceses, foi uma batalha bem gratificante para a Inglaterra, porque a estratégia que eles usaram foi bem top e conseguiu aí derrubar o triplo de guerreiros que a França tinha. Então, para mim, é um livro que vale muito a pena. Como eu já repeti 300 vezes nesse vídeo, eu adoro o Bernard Cornwell, eu amo os livros dele, porque eu já gosto de história. Então eu pego um pouquinho da história e ele me joga dentro da história e deixa eu participar da história com vários fatos reais de como aquilo realmente aconteceu. Beleza, galera? Então é isso. Fica aí a dica, dá uma olhada aí se você tiver interesse, se você curte história. Dá uma olhada aí sobre a Guerra dos 100 Anos, nos vídeos no YouTube. Tem vídeos bem rápidos aí, só para você poder saber do que se trata.
Eu aconselho até, se você tiver interesse de ler o Eisenkurt, dá uma olhada também em alguns vídeos falando sobre o Eisenkurt. Tem vídeos históricos no YouTube rápidos falando sobre o Eisenkurt. E fala um pouquinho da Joana d'Arc também, mas a Joana d'Arc já foi bem depois de Eisenkurt. Enfim, mas aí você vai ver um pouquinho da Guerra dos 100 Anos, vai ver um pouquinho sobre a Peste Negra também, se você quiser entender melhor como aconteceu, como que ela se propagou na Europa e tal. Que, se não me engano, ela veio do Egito. Agora não lembro, não vou falar muito para não falar bosta, mas aí, enfim. Então, teve muita coisa que aconteceu. Se você tem interesse, dá uma olhada. Depois você lê o livro, porque você vai gostar muito de ter participado desse grande marco da história. Você vai ler e vai participar de um marco incrível da história, que foi a Grande Batalha de Eisenkurt. Como eu falei, o filme O Rei, para quem não gosta de ler, ele trata dessa Batalha de Eisenkurt, mas é muito rápido, não fala de peste, não fala de fome, fala assim muito por alto, não mostra nada. Eu não gostei do livro, do filme, é um filme bem... sei lá, parece que deram pouca importância, assim. Eles tratam como se não tivesse sido nada, tivesse, vamos ali fazer uma batalha rapidinho e depois a gente volta. Enfim, mas pelo menos já serve para você conhecer um pouquinho da história aí, mesmo que seja o resumo do resumo do resumo do resumo do trecho de uma frase. Falou, galera? Valeu, falou, forte abraço e até o próximo vídeo. Espero voltar com frequência aí com os vídeos como estavam antes. Falou, valeu, tchau, tchau, fui!